Meu nome é José Ayrton Lopes, eu sou Data Scientist na Secretaria de Educação daqui do Estado de São Paulo há 7 meses e nós temos focado bastante em soluções para a educação, por óbvias razões, e principalmente para a questão de evasão escolar. Nós estamos fazendo um estudo pioneiro com relação a isso. Fora isso, sou maranhense, né? Garoto nordestino tem sofrido um pouquinho nesse frio. Fiz meu mestrado lá no Mackenzie, toda vez eu gosto bastante de comentar que nós temos um laboratório lá chamado Laboratório de Computação Natural, que eu gosto bastante. Tivemos aí a ideia da AI Brasil lá em 2017, fomos para rodar sem muito recurso, sem muito o que fazer, acabou dando certo, né? E muito por conta dos nossos apoiadores, né? E quantas pessoas tem na comunidade hoje? Nós temos 3.000 pessoas exatamente, nós já alcançamos 25.000 pessoas no total. Temos polos em Manaus, São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, Rio Grande do Sul agora, e tá crescendo bastante. Fora isso, pessoal, eu tenho uma banda de reggae, tá? E gosto bastante de cozinhar e juro que aquele salmão ali tava uma delícia, tá? Juradinho. E bem, gente, por que tá todo mundo aqui, né? Por conta do boom em inteligência artificial, né, pessoal? E quando a gente fala desse boom de inteligência artificial, a gente tá falando muito, então, das questões que vieram anteriormente, né? Principalmente do que não deu certo, né? E nós estamos falando, então, dos vários invernos que a inteligência artificial já teve por aí. E acreditem, vai continuar a ter, tá bom? Porque tudo que é inovador também gera descrença. A verdade é essa, né? E, bem, aqui, basicamente, eu tô falando de algumas empresas. Vocês conhecem as empresas pequenininhas aqui? Como, por exemplo, o Senhor Google, né? O Senhor Google, que hoje usa inteligência artificial em todos os seus produtos, né? Principalmente as voltadas aí para aprendizagem de máquina, né? Então, podem ver aí que inteligência artificial é um drive aí de grandes negócios, de grandes inovações, né? E por que isso, né, pessoal? A gente fala muito desse drive de informações, de novos negócios, né, principalmente, por conta também de baixo custo, né? Tem havido aí um decrescimento no custo, principalmente de armazenamento, né? Processamento ainda não muito, né? Mas também vai haver, né? Isso aqui, pessoal, isso aqui seria o custo por drive, tá? Por tamanho de drive, por terabyte, tá? Então imaginem que isso aí vem decrescendo cada vez mais, tá? Isso aqui é uma figura dos Estados Unidos, já está um pouco desatualizada, mas hoje em dia está ali em torno de 0,1 por terabyte, tá? Por incrível que pareça, tá, pessoal? Outra coisa interessante também, quando a gente fala ainda da questão de custos também, é que algumas coisas acontecem, né, e não tem muito como a gente prever, tá bom? Quem aqui se lembra quando teve o tsunami, né, quando teve as inundações na Tailândia, etc. Acreditem, isso interferiu nos estudos de inteligência artificial. Foi o período onde o custo por gigabyte aumentou drasticamente, tá? Então podem perceber que nós também estamos aí envoltos pelas intempéries do tempo, tá? Como qualquer outra indústria, tá bom? Outra coisa interessante, pessoal, cada vez mais a gente tem a figura da computação paralela, né? E nas minhas aulas, quando eu falo de computação paralela, eu costumo fazer um pouquinho essa analogia aqui do grande peixe, tá bom? Quer dizer, nós estamos cada vez mais indo para questões de inteligência coletiva, né? Funcionamento paralelo de sistemas, né? E estamos literalmente engolindo o mainframe, né? Ainda não nos bancos, né? Mas até eles vão mudar uma hora. Outra coisa interessante também, pessoal, e eu sou um cara que, além da AI Brasil, eu também ajudo em outras comunidades, né? Eu sou um dos fundadores lá da Spark Brasil também, e eu gosto bastante de otimização. Quem não gosta, né, de ter algo, um sistema otimizado, né? Então, outra coisa interessante também é o aumento considerável na utilização de tecnologias como Spark, Hadoop, tá? Otimização de código de maneira geral e, claro, voltados para paralelismo, né? Então, pessoal, outra coisa interessante também, e que essa aqui veio de algumas das minhas aulas, é que o pessoal, quando chega lá no curso, eles não sabem muito bem a diferença entre data mining, big data, análise preditiva, né, ou data science. E por quê, né, pessoal? Porque os livros também deixam a desejar um pouquinho, o material que a gente tem deixa a desejar, né? Eu vi gente ali apontando com a cabeça, então acho que eu estou falando alguma coisa certa. E bem, gente, quando a gente fala de ciência de dados, na verdade a gente está falando de uma
arcabouço disso tudo aqui, tá? A ciência de dados, querendo ou não, ela pode ser sim utilizada para análise preditiva, né? Querendo ou não, ela necessita de Big Data, né? Os nossos algoritmos funcionam bem quando nós temos uma quantidade boa de dados, né? E claro, podemos ter também os nossos processos de mineração de dados nesse interim, né? Mas outra coisa interessante, apesar da gente explicar isso aqui para as pessoas, muitos ainda costumam pensar em Big Data, né, nas tecnologias envoltas em Big Data, como a própria ciência de dados, como somente aqui um grande escopo, um grande novo escopo de informação, mas algo que vai passar. Tá? E por que pareça, quando a gente fala com alguns CEOs, isso é muito verdade, tá? Eles ainda têm muito essa opinião. Alguns imaginam que isso seja aí um novo tipo de análise de dados, que isso vai fomentar cada vez mais a utilização do tal do Better Data, né? Isso vai otimizar cada vez mais o nosso uso de dados, né? Alguns pensam que isso só serve para informação em real time, só serve para isso. Na verdade, sabemos que não, né, pessoal? E que também temos aí pontos quanto ao novo fluxo de informações, né? Novas formas de se apresentar mídia, né? Não tradicionais. Estamos também falando aí do grande volume de dados e por aí vai, né, pessoal? E bem, eu falei da coisa boa, né? Agora eu vou falar um pouquinho da coisa ruim, tá? Pessoal, esse aqui é o Google Trends, né? O pessoal já deve ter visto por aí essa figura, é algo bastante clássico. E quando a gente fala dos trends em inteligência artificial, né? Quando a gente fala do hype, melhor falando, né? Vocês podem ver que o hype em inteligência artificial é algo bastante cíclico, tá bom? E por quê, né, pessoal? Isso vem muito também dos estudos da Gartner, etc., sobre o hype em tecnologia, tá? Toda vez que uma tecnologia ela se prova, ela começa a amadurecer, ela tem lá seus early adopters, depois ela tem suas primeiras rodadas de investimento, etc. O boom nela tende a crescer, né? E o primeiro boom em inteligência artificial foi lá nos anos 60, né, pessoal? O pessoal que estava aqui nas minhas aulas deve se lembrar disso, por favor, né? E bem, pessoal, depois dos anos 70 nós tivemos outro boom no final da década de 90. E aí depois também tivemos um arrefecimento nesse boom, né? E lá para 2008, 2007 tivemos um renascimento, por assim se dizer, da área, e algo que está acontecendo novamente aí a partir de 2015, tá, pessoal? Então, vocês estão num ótimo momento para estar estudando isso aqui, tá? E por isso que a próxima palestra é o Pedro falando justamente sobre estudar sem ser da área, tá? Podem ver que aqui tem até um storytelling, tá? O negócio tá ficando chique. Mas bem, pessoal, qual o problema, né, quando a gente pensa em estudar inteligência artificial? É porque, querendo ou não, a gente tem que estudar isso tudo aqui. E isso é verdade. Não é verdade? Não é verdade, Pedro? Sim. Não tem como escapar, tá? Então, não tem como escapar de eu saber um pouco a respeito de banco de dados, um pouco de SQL, alguma coisa de NoSQL, pelo menos um MongoDB básico ali, pelo menos entender como fazer ali... como utilizar um banco de dados orientado a documentos, né? Questão do básico de mineração de dados, né? Principalmente questão de ingestão e extração de dados de maneira geral, né? A gente está falando também dos algoritmos clássicos de inteligência artificial. Percebam que eu nem estou falando do tal do Deep Learning, que eu adoro, né? Então, imaginem aí que tem bastante coisa, né? Reconhecimento de padrões, ainda mais se você for para a área de análise de imagem, análise de texto, né? Neurocomputação é algo que está muito na moda, chips neuromórficos, computação quântica, a próprio entendimento de cognição como um todo, né? A própria computação cognitiva, né? Estatística também não dá para fugir, e era uma das matérias que eu mais odiava na graduação, e depois eu fui trabalhar com isso, olha só, né? Olha só como é que as coisas acontecem. E, então, pessoal, esse aqui é o unicórnio, tá? Eu tô apresentando o unicórnio do cientista de dados para vocês. Então, ela é uma pessoa que ela tem que realmente ter um pouco desse arcabouço aí bem construído, tá? Justamente porque ela é uma pessoa que ela vai estar trabalhando muito com experimentação, tá, gente? E quando a gente fala de experimentação dentro de um negócio, a gente tá falando de entendimento. E não só entendimento, tá? A gente tá falando também de passar esse entendimento para os outros. Porque, pessoal, tudo isso aqui você não encontra em uma só pessoa, tá? E você encontra isso numa equipe. Então, por isso que ao formar equipes é que nem um time de futebol. Aquilo ali é uma congruência de várias habilidades, tá? Não só de uma só pessoa.
E, pessoal, outra coisa interessante, então, é o domínio de soft skills, tá? E é algo que eu ainda vejo as pessoas não tendo muito. Até porque, querendo ou não, quem vem principalmente da área da computação sabe que nós somos nerds, nós jogamos RPG e nós gostamos de ficar sozinhos nos nossos cantos. Acontece, a grande maioria é assim. Mas, entretanto, porém, contudo, todavia, se a gente quiser fazer a diferença, temos que trabalhar em equipe. E ciência de dados, o que não é, tá? Também é importante saber o que não é ciência de dados. Primeira coisa, não é uma onda ou uma moda, como eu já vi muita gente falando, inclusive matérias aí da Harvard Business Review, acreditem se quiser, tá? É algo totalmente avesso, né, aos conceitos de Data Warehouse ou BI? Não, pessoal, a gente trabalha muitas vezes em conjunto, né? Inclusive, a minha área de ciência de dados, a secretaria, ela está totalmente ligada a uma área de BI, que é quem faz a ingestão dos nossos dados ali e o pessoal que puxa a nossa orelha se a gente fizer análise, tá? Se fizer uma análise errada, eles estão lá puxando a orelha. É somente quem utiliza Hadoop, NoSQL, etc., ou quem tem muitos dados, quem tem o tal do Big Data? Também não, pessoal. Já vi inteligência artificial sendo utilizada por feirante para poder fazer ali a seleção dos melhores produtos na hora de uma compra, tá? Acreditem se quiser. E Big Data significa muitos dados espalhados pela web. Essa é a maior mentira de todas. E bem, pessoal, ciência de dados, afinal de contas, o que é, né? É uma abordagem baseada na existência de problemas. Então, quem é meu aluno aqui sabe, toda vez eu falo, inteligência artificial vem para resolver os grandes problemas, os problemas mais complexos da humanidade, né? E estamos conseguindo resolver alguns, né? Isso é muito bom. A Branch se utiliza de técnicas clássicas, né? ABI, o próprio Data Warehouse, que nós falamos, Data Mining, Machine Learning e por aí vai. Hadoop e NoSQL fazem a diferença, mas não são tudo, tá, pessoal? Se você não é a favor do uso dessa tecnologia, se você não se interessa em utilizá-las, tudo bem, dá pra fazer sem. Olha só. Big Data, nesse contexto, então, significa a existência de muitos dados, tá, pessoal? E não vai muito além disso, tá? Claro, dados complexos, né? Estruturados ou não estruturados e por aí vai. Temos as mais diversas aplicações. Todo mundo aqui foi alvo de um algoritmo de aprendizagem de máquina hoje. Eu costumo dizer que nos despertadores tem algoritmo de aprendizagem de máquina, né? Nas ferramentas de recomendação tem algoritmo de aprendizagem de máquina. Se você fez uma compra, ela passou por uma detecção do seu crédito, ela passou ali, se foi no cartão de crédito, ela passou muito provavelmente por uma análise prévia, né? Então, tem bastante coisa. E, pessoal das antigas aí, alguém se lembra desse case aqui? Né? Clássico! Pois é, pessoal, hoje em dia isso pode ser otimizado com ciência de dados, mas na época se fazia ciência de dados sem ter esse nome, né? Então, é isso aí. E quem faz Data Science, na visão do mercado, pelo menos, é esse cara aqui, tá? Na verdade, não. Sou eu, sou vocês, é todo mundo, tá? E também tem essa mentira deslavada aqui. Eu me lembro que lá em 2013 eu participei de um dos primeiros eventos de Big Data aqui no Brasil, que foi o Summer School Big Data da AMC. A AMC na época estava tentando entrar aqui no Brasil com essa tecnologia e foi na mesma época que lançaram essa revista aqui. Todo mundo gargalhava bastante e continuou fazendo o mesmo efeito. Então, vocês podem ver que as coisas também não mudam tão rápido assim, né? E bem, pessoal, quem faz, né? Isso aqui, claro, é uma figura a nível dos Estados Unidos, ainda temos muito o que crescer com relação a isso, mas já são as posições em uma equipe de dados, elas já são consideradas aí entre as 50 melhores carreiras a se seguir a nível de Estados Unidos, tá? Então, claro, o Brasil ainda estamos correndo atrás, tá? Mas hoje saiu um dado que alguns dos salários, claro, pessoal muito sênior, já são comparados aos engenheiros de petróleo e gás, que querendo ou não, alguém aqui sabia que é a profissão que mais ganha aqui no Brasil? Engenheiro de petróleo e gás. Agora tá todo mundo perguntando, por que eu fui pra computação? Tudo bem, gente, acontece. Também me perguntei isso quando eu vi a matéria, tá? E bem, como fazemos, né, pessoal? Primeira coisa, somente a expertise matemática e a questão de entendimento de negócio, ela não te leva a lugar algum, tá bom? Ela vai te levar a ser um bom cientista, a ser um pesquisador, alguém que vai entender um problema e vai conseguir rascunhar aquilo ali, tá?
Outra coisa, somente esse conhecimento do negócio e hacking skills, ou seja, saber codar, saber levantar uma base de dados, saber limpar dados, isso também não vai te levar muito longe, tá? É uma zona, inclusive, de muito perigo. Você costuma achar que sabe, e na verdade não sabe tanto assim, tá? E, claro, somente expertise matemática com os hacking skills é basicamente machine learning. E nós não queremos parar por aí, né? Então, pessoal, tem uma outra figura semelhante, tá? Um pouco mais divertida. E bem, eu costumo falar um pouquinho sobre o processo em ciência de dados, tá? É uma receitinha de bolo, porque eu acredito muito em receitas de bolo, tá? Então, vamos identificar problemas grandes. E mais ainda, pessoal, eu costumo dizer que a gente deve identificar problemas com soluções soluções locais que possam ser repetidas a nível global, tá bom? Isso é muito interessante porque você investe pouco e pode ter um retorno muito alto, né? Temos também que instrumentar aí as nossas fontes de dados, tá? Falamos muito de UCI Machine Learning, de Kaggle, etc, para quem está começando, estudando, mas, gente, tem dado para tudo quanto é lado. Essa é a maravilha de trabalhar nessa área. Nós temos, então, que coletar esses dados, né? Temos que prepará-los, por isso muito importante a faceta dos analistas e engenheiros de dados, né? Questão de, claro, construir um modelo. Eu, como cientista de dados, eu foco bastante nisso, né? Avaliação de modelos e comunicação de resultados. Então, vejam aqui que soft skills são muito importantes na nossa receita de bolo, tá? E alguns passos aí em análise de dados. Primeira coisa, agora que eu quero ter um problema, eu tenho que determinar uma questão, tá, gente? Comecem com dúvidas. As dúvidas é que te ajudam a resolver problemas. Tenho que definir, então, meu dataset de algum modo, né? E isso, os artigos científicos vão ser os teus melhores amigos, tá? Determinar quais dados eu posso ou não acessar, ainda mais agora com GDPR, né? O Pedro puxou minha orelha esses dias, né? Porque eu pedi o RG de todo mundo, né? Mas acontece, né, gente? Temos que limpar esses dados, temos as mais variadas técnicas para isso, né? Análise exploratória, predição estatística e por aí vai. E principalmente, pessoal, duvidem dos seus dados, duvidem dos seus resultados, melhor falando, tá? Isso é muito bom, isso é uma boa prática. E alguns desafios em ciência de dados. Primeiro, interesse crescente na área e falta de profissionais qualificados. Acho que por isso que o nome é Carreira 360, né, desse evento. Preparação, né? Para as empresas ainda é muito difícil captar esse profissional. Elas não sabem bem onde que ele vai estar atuando, principalmente se você está iniciando uma equipe, tá? Então, pegar profissionais que sejam especializados em BI, em análise de dados, é uma boa saída e costuma ser uma das melhores. E, claro, pessoal, quando nós vamos fazer uma solução em inteligência artificial, em ciência de dados como um todo, nós temos que ter foco nos benefícios da solução, tá? Não pensem só que, eu estou usando mais dados, a minha classificação foi melhor, etc. Pensem no benefício tangível da coisa. E eu fico por aqui. E é isso aí. Eu costumo terminar minhas apresentações com essa frase do Salvador Dalí: é preciso provocar sistematicamente confusão, isso promove a criatividade. Tudo aquilo que é contraditório gera vida. E um conto de carnaval. Dinheiro não traz felicidade. O que traz felicidade é tocar cuíca. Eu nunca vi ninguém tocando cuíca triste. Tá? É sério, gente. Apesar de que um amigo meu mandou uma foto esses dias de uma pessoa triste tocando cuíca. Eu fiquei decepcionado. Mas tudo bem, pessoal. Estão aqui meus contatos. Não vou mais atrapalhar. Bem-vindos. E vamos lá. Também acho.